E aí, meus amigos, como estão vocês? Tudo certo aí? Enfim, fazer um videozinho diferente hoje. Hoje é dia 14 de outubro e eu estou saindo de férias. Vou ficar 10 dias pelo litoral de Santa Catarina ali, Praia do Rosa, Garopaba, Guarda do Embaú, certo? E o que tem a ver isso? A questão é que, como eu vou ter uma rotina completamente diferente, vou me alimentar diferente, vou comer coisas diferentes, vou praticar menos atividade física do que eu pratico normalmente, eu quero comparar que alterações isso vai ter na minha composição corporal, certo? Então, hoje de manhã, dia 14, eu me pesei em jejum, sem roupa, e tive 85 kg e 800 gramas. Eu fiz um registro visual, eu também tenho um relatório do aplicativo porque minha balança conecta, certo? E agora, é final da tarde, é o momento que eu lembrei de gravar isso. Eu vou fazer um registro do meu físico agora, a parte visual, tá? Não vou conseguir fazer avaliação física com adipômetro, com fita métrica nesse meio tempo para ver o que vai acontecer. Mas depois eu me comparo nas mesmas condições, me pesando em jejum quando eu chegar e também fazendo algumas poses aqui que eu quero fazer para poder olhar depois e botar lado a lado para ver o que vai dar diferença. Lembrando, eu não sou fisiculturista, eu não sou um grande posador, eu vou fazer umas poses assim meio relaxado, contraindo e alguma pose ou outra para mostrar a musculatura e para ver ali onde é que eu vou ganhar gordura, o que vai acontecer, tá? Mas enfim, não tô com neura de ganhar gordura nem nada, com medo, tô indo para aproveitar, para descansar, para comer comida diferente, para relaxar. Enfim, é só uma questão de curiosidade minha e talvez pode gerar um conteúdo legal aí para quem gosta de acompanhar sobre isso. Isso aí, vamos fazer as poses aqui. Pernas e o abdômen, contraindo os braços. Eu sei que eu vou ganhar gordura nessa porção aqui, no culotinho, certo? Eu tenho bastante facilidade para ganhar gordura aqui. Então vamos comparar. De costas. Essa região aqui é meu ponto fraco, aqui que eu ganho bastante gordura, aqui que minha pele é grossa, tá? Contraindo. Não vou pôr a sunga agora, tá? Mas depois eu faço com a sunga pra comparar melhor. Mas enfim, é isso aí. Vamos ver o que vai dar. E aos guri. Então o negócio é o seguinte, depois de 10 dias de férias muito bem aproveitadas, descansando bastante, fazendo muitas trilhas, conhecendo muitos lugares bonitos, comendo muita comida boa, sem treinar e também pegando bastante sol, me queimando e o principal, ficando noivo, cá estamos e sinceramente ocorreu o que eu esperava. Então provavelmente a diferença no meu visual estético vai ser uma questão mais de eu ter pegado um pouco de bronze e meus pelos terem crescido um pouco. Mas enfim, vamos fazer umas imagens aí para botar lado a lado. Então, a diferença que deu foi 100 gramas, que é algo que é margem de erro, porque pode ser simplesmente alimento que está no meu intestino, água que eu tomei, fezes, urina. E eu esperava sinceramente que fosse dar uma diferença maior no peso, porque cara, nesses momentos de fato a gente come um monte, não se hidrata direito, se movimenta muito menos, né? Mas felizmente foi melhor do que o esperado, cara. E esteticamente, mano, sinceramente, não mudou porcaria nenhuma, sabe? Porque os pelos, quando a gente tá mais peludo, eles dão uma ofuscada na definição, assim. E o bronze ajuda, mas no final das contas tá tudo ótimo, tá ligado?
Mas enfim, primeiro eu quero te explicar por que eu tô fazendo esse vídeo e segundo, a estratégia pra gente não destruir nossa composição corporal nas férias, né? Então bora lá. Primeiro motivo que me fez querer fazer um vídeo sobre isso. Eu vejo que existem dois perfis de pessoas que nessas ocasiões acabam tendo problemas. Aquelas pessoas que se cuidam assim durante boa parte do ano, tem uma alimentação razoável, tem um sono bom, praticam atividade física, só que quando chega nesses momentos chutam completamente o balde, ganham, sei lá, 5, 7, 10 quilos. Só que daí quando ela volta, cara, ela se sente mal, se sente culpada e acaba adotando alguns comportamentos como, por exemplo, fazer jejuns extremos de uma forma desestruturada, restrições calóricas gigantescas, usa atividade física quase como uma forma de punição. Tem gente que usa diurético, laxante, termogênico, potente e o caramba. E velho, isso aí dá um baita de problemas psicológicos relacionados ao teu corpo e à tua alimentação. Então acaba piorando ainda mais a situação, né? E outro perfil de pessoa é aquele que nunca ligou para alimentação, não pratica nenhuma atividade física, é sedentário, não tá nem aí para nada, sabe? Mal sabe o peso que tem e tudo mais, vai levando, viaja, come, aproveita, faz o que bem entende. Só que aí, toda viagem que vai, ganhando 2, 3 quilinhos a mais, vai somando com o passar dos anos ali. Quando vê, se depara, tá com sobrepeso, aí faz um exame de saúde ali, vê que tá com uma pré-diabetes, glicemia tá elevada, tá com uma pressão arterial elevada, colesterol todo zoado, tá com problema articular porque tá muito pesado. E daí vira uma bola de neve e quanto mais gordura tu ganha, mais difícil é tu perder, porque tudo conspira a favor de tu ganhar mais gordura, né? Só que aí, mano, quando chega nesse ponto, as coisas também são bem complicadas. Eu falo essas coisas, velho, porque eu já tive meus problemas de imagem corporal, eu já fiz as minhas besteiras. Por mais que eu não tenha me formado em nutrição, eu convivo com vários nutricionistas que têm clínicas que atendem. E também a minha noiva, agora eu posso chamar de noiva, né? Ela é nutricionista, cara. Isso é uma coisa que é bem comum de acontecer, das pessoas exagerarem nas férias e depois terem que correr atrás do prejuízo. Mas a gente precisa ter um certo equilíbrio. Porém, tem um ponto que eu acho que vale a pena ser salientado, certo? Eu, Cauã, uma pessoa que busca ter saúde, ter um físico relativamente funcional, ter um pouco de força, ter um pouco de resistência, ter uma explosão muscular ali, ter uma funcionalidade e também busca uma estética que me agrada, certo? Eu, uma pessoa normal, assim como é a maior parte da população, cara, não faz sentido eu viajar, sair de férias, conhecer lugares diferentes, novos por aí, e querer ser neurótico com a minha alimentação e querer manter ela certinha, bonitinha, pesando tudo certinho, cara. Por quê? Porque eu quero de fato viajar e explorar a cultura do local, a gastronomia local. Eu não quero ficar me estressando com marmita, com peso de porcaria nenhuma, tá ligado? Eu quero comer coisas diferentes. Só que eu também tenho noção que se eu exagerar, depois eu vou pagar o preço. E eu já fiz isso várias vezes para estar aqui falando. E eu só vejo sentido o cara se cuidar muito numas férias, a parte da alimentação, da atividade física, ser aquela pessoa que, cara, que vive literalmente do próprio físico, que ganha dinheiro com ele, como por exemplo um atleta, sei lá, de fisiculturismo, ou um lutador, um atleta de outra modalidade, que essas férias, essa viagem está próxima à competição e aí ela tem que ter esse controle para justamente se adequar numa categoria de peso, porque ela precisa estar buscando o máximo desempenho. Aí faz sentido, se a competição está próxima, tá ligado? Se for um atleta normal também não precisa ficar neurótico com isso. Só que tem muita pessoa que é normal, que nem eu, cara, e fica se incomodando por de fato estar aproveitando as férias e estar comendo coisa diferente. E isso abala o psicológico e tu não consegue de fato aproveitar e relaxar, tá ligado? Também tem outra coisa que é importante ser dita, cara, que a alimentação, ela não influencia só na tua composição corporal, na tua saúde fisiológica, né, no bom funcionamento do corpo, cara. Mas a gente também come para socializar e também a gente tem questões emocionais ligadas à alimentação, cara, e a gente tem que cuidar delas, sabe? E normalmente nas férias, assim, quando tu viaja, cara, tu tem que deixar talvez um pouquinho de lado o teu corpo, caso ele esteja em ordem, né? Tu não é uma pessoa que tá com um problema clínico sério, aí fica complicado tu sair chutando balde e comendo de tudo. Mas também não precisa ficar se restringindo tanto a ponto de prejudicar a tua socialização, seja no dia a dia, nas férias, em momentos de viagem. E também alimentos que, cara, é importante ter psicológico porque são prazerosos, porque tu gosta, que te fazem bem, tem alguma memória afetiva ou algo relacionado do tipo, né? Então tem que ter esse equilíbrio, esse raciocínio pra ti não ser uma pessoa neurótica e chata, tá ligado? Dito isso, agora deixa eu te explicar qual foi a minha estratégia por trás da alimentação para de fato eu conseguir comer muito bem, mas sem me prejudicar tanto. E também os fatores que influenciam nisso. Enfim, vamos lá.
Então, desculpa o garrancho, mas o raciocínio da dieta foi o seguinte. Eu tentei manter mais ou menos a mesma base que eu faço em casa, porque é uma forma de alimentar que eu gosto e que me faz bem. Mas basicamente é assim, uma boa parte do tempo, pelo menos uns 50, 60% do que eu me alimentava no dia a dia ali, era alimentos mais nutritivos, que tem uma quantidade bacana de fibras alimentares, vitaminas, minerais, antioxidantes, compostos bioativos e tem um pouco de proteína, certo? E aí, mais pro final da tarde, de noite, eu fazia uma ou duas refeições ali já com algumas coisas mais calóricas, mas pensando mais na socialização, por eu não estar em casa, por eu estar por aí explorando, conhecendo os locais diferentes. Então a gente acabava tendo aqueles momentos de comer coisas mais calóricas sem ligar muito para o que ele vai me trazer de nutriente ou se ele vai ser muito calórico ou não, né? E por que ingerir alimentos que são ricos em fibras, cara? Porque assim, ó, é uma parte dos alimentos, principalmente das fontes de carboidrato, que a gente não consegue fazer digestão. Porém, quando elas entram no nosso sistema digestório ali, trazem volume, deixam a tua digestão mais lenta e te dão saciedade por mais tempo. Também tem outros benefícios para a saúde, como melhorar o colesterol, perfil glicêmico, serem pré-bióticas e tudo mais, sabe? Então, de fato, é uma coisa bem interessante. A gente vai acabar encontrando em fruta, vegetal, grãos integrais, leguminosas e tudo mais. Eu também priorizei comer bastante alimentos que tivessem uma baixa densidade energética. E traduzindo uma pessoa leiga, o que é isso? É aqueles alimentos que tu pode comer um grande volume dele e eles vão trazer poucas calorias. E normalmente eles acabam trazendo também um perfil bem bacana de vitaminas, minerais, enfim, acabam te nutrindo, te dando uma saciedade muito boa e não fornecem tanta energia. Porque já que em outros momentos ia entrar muita energia, cara, se eu comesse coisas muito calóricas o tempo todo, ia complicar o rolê, né? E também tem que falar sobre proteína, cara, porque eu, como um bom rato de academia, por muito tempo fui aquele neurótico da proteína que tem que bater os macros de proteína no dia, certo? Só que, cara, quando eu não estou praticando musculação, principalmente no momento que eu estou de férias viajando, eu não preciso de tanta proteína, não preciso ficar comendo 2 gramas/quilo por peso corporal, certo? Então eu mirava comer mais ou menos 1 grama/quilo, 1,2, que eu sei que isso é o suficiente para mim manter minha composição corporal, e foi aí que eu mirei. Então eu não exagerava na ingestão proteica, comia quase que numa pessoa normal, cara. Só que, de fato, eu sei que isso é o suficiente para me manter. Até porque eu mantenho esse físico aqui desse jeito assim, com esse peso, com essa composição corporal há praticamente 5 anos. Então já tô macaco velho nesses rolês aí. Então a base na prática foi mais ou menos assim. Café da manhã a gente sempre tava na nossa cabaninha ali. Então a gente comia mais ou menos o que a gente faz de manhã em casa, que seria o bom e velho pão com ovo, que normalmente eu como umas 3, 4 fatias de pão, certo? Mais uns 2 ovos mexidos, ou omelete, ou até cozido, às vezes a gente tava fazendo. E aí também vinha junto um pouquinho de queijo, uma fatia de queijo mussarela ou queijo prato, uma geleia, um pouco de doce de leite, mais ou menos uma colher de sopa, que deve dar umas 20 gramas, né? E aí alguma fruta, que normalmente era banana, maçã ou manga, um melão, que era o que a gente estava comprando no mercado, mais um copo de café preto, que é o que eu sempre faço, que não tem valor calórico, mas é uma coisa que eu gosto muito, certo? Às vezes a gente variava o café da manhã com mingau de aveia, que é aquele clássico que eu sempre faço, é farelo de aveia, leite em pó, whey. Eita, esse foi 5 gramas de creatina. E aí eu também botava junto nesse mingau um pouquinho de cacau ou Nescau, na real tava sendo Nescau porque era o que a gente tinha lá, certo? E aí vinha umas 2 frutas junto ali, podia ser banana, e aí também uma fontezinha de gordura, seja um amendoim, uma pasta de amendoim ou talvez uma paçoca que tem um pouco de açúcar, né, cara, mas tá tranquilo. E mantendo a xícarazinha de café, certo? 2 opções que eu faço bastante no dia a dia, que são práticas, rápidas, fáceis e baratas e relativamente nutritivas, né? Normalmente as refeições me davam saciedade até próximo do almoço, e o almoço dessa vez a gente só optou por comer fora, o que é uma coisa que é mais cara e também não tem um alimento mais calórico, porque não tem os restaurantes, os lugares por aí botam mais gordura na comida, já que deixa a comida mais palatável, né, mais agradável para a maior parte das pessoas. Só que a gente optava mais por pratos feitos, que é aquele clássico arroz com feijão, vem um ovo, uma fonte de proteína, normalmente um bife, que eu variava bastante entre tilápia, uma carne bovina, peito de frango e uma vez ou outra eu comi camarão, certo? E aí o prato feito vem uma mixaria de salada, né? Que vem umas 2 rodelas de tomate, umas 2 folhas de alface, uma cenourinha ralada e é isso daí. Ou seja, não tinha muito o que fazer e escolher. Era comer isso daí ou já era. Daí às vezes também a gente conseguia comer os locais que era buffet livre. Daí eu tinha mais liberdade para comer o que eu queria na quantidade que eu queria, né?
E aí eu fazia bem parecido com o que eu faço em casa, cara. Carcava salada, legume, vegetal no geral, porque é o que eu gosto. E entra na estratégia de comer muito volume de comida, bastante fibra, bastante vitamina mineral, alimento super nutritivo. Dá bastante saciedade e não dá muita caloria. Aí vinha junto ali um pouquinho de arroz, de feijão, talvez um macarrão, um pouquinho de batata frita, porque eu gosto. A fonte de proteína que tinha mais disponível ali, que fosse um pouquinho mais magra, não fosse tão frito, uma coisa tão empanada. Uma quantidade moderada, um bifezinho pequeno. E aí, de sobremesa, em ambas, às vezes eu comia alguma fruta, que é o que eu também gosto de fazer no dia a dia por costume meu, tá ligado? Então, até o almoço era ok, sabe? Era mais comida de verdade, não era muito fritura, muito lanche, nem nada. De fato, aí eu conseguia obter uma boa quantidade de nutrientes, de proteína também. E aí que era a parte que me dava uma estrutura. Porque tem um ponto, cara. Quando tem uma refeição no início do dia, principalmente no café da manhã, com uma ingestão proteica um pouquinho mais alta, tem uma sinalização para saciedade o dia inteiro um pouco maior. Então tu sente menos fome, que é uma coisa bem importante. Só que a partir do lanche da tarde, que normalmente ocorria na rua, na praia, no meio da trilha ou em locais aleatórios, em cidades diferentes, ali eu já perdi o controle. Porque eu acabava recorrendo a comer um sorvete, a comer um açaí, a ir numa padaria, numa confeitaria, comer um docinho diferente, experimentar uma coisa bacana desse jeito. E tava tudo ok, eu esperava que eu fosse comer dessa forma e isso fosse acontecer, certo? Só que era um alimento extremamente calórico, bastante gordura, bastante açúcar e que não me dava saciedade alguma. Mas faz parte do planejado, tá ligado? E aí no jantar, mano, aí era comer o que eu bem quisesse e eu bem entendia. O que a gente optou algumas vezes que a gente gosta? Pizza, obviamente, comida japonesa, comida mexicana, lanches como X, como cachorro quente, como hambúrguer, ou seja, comidas desse tipo, tá ligado? Coisas que são muito gostosas de comer, mas são alimentos bem calóricos e pesados, tá ligado? E foi dessa forma que eu me organizei para de fato eu conseguir me alimentar bem uma boa parte do tempo e também aproveitar sem ser um chato neurótico, tá ligado? Mas eu tenho que ser sincero com um ponto. Por mais que eu comia esses alimentos que as pessoas acham que engordam, cara, eu não comia eles numa quantidade exagerada, pelo seguinte ponto. Durante anos da minha vida fui conhecido pela aquela pessoa assim, quando a gente saía com amigos de família, cara, que comia até os rebocos, que comia uma quantidade gigantesca de comida. Isso me incomodava. Por quê? Vamos lá, alguns pontos importantes. Se tu come mais, tu gasta mais, certo? Se tu come mais, entra mais caloria. A tendência é tu ganhar gordura é maior. Terceiro ponto, prejudicar a tua saúde também é maior. E tem outro ponto que é muito importante, que eu comia até passar do ponto, até deixar de ser prazeroso e se tornar um desprazer por pura gula. Aí depois da refeição tava lá o Cauã, com os botões da calça abertos, sem conseguir respirar direito, era difícil de caminhar, não conseguia nem dormir depois, cara. E isso me incomodava, me fazia mal, tá ligado? Não é saudável e normal tu ser assim. E felizmente fui conseguindo mudar isso, cara. Não foi uma coisa rápida, nem que eu forcei, eu usei uma estratégia específica. O que eu apliquei na prática de fato, mano, é comer mais devagar, prestando atenção no alimento, degustando ele, saboreando ele, certo? Porque muita gente come rápido, afobado, mastiga pouco, e pelo fato de tu mastigar pouco que tu tá comendo, tu não consegue sentir prazer direito, porque tu já quer dar a próxima mordida para sentir um pouquinho mais de prazer, só que tu vai engolir rápido, entende? Então eu comecei a comer bem mais devagar e mastigar bastante. Então isso dá o tempo necessário para o teu corpo sinalizar que tá descendo alimento pro teu estômago e tu se sentir saciado aos poucos. Isso também se dá pelo fator que, enquanto me alimentava nesses locais, eu não estava mexendo no celular, eu não estava olhando vídeo, eu não estava olhando TV. E eu entendo que muita gente gosta de se alimentar com algo que gosta e assistir algo que gosta, porque se torna um prazer duplo. Inclusive eu faço isso no dia a dia, principalmente na janta. Só que como eu já estudei sobre isso, toda essa parte comportamental, eu sei que isso não é interessante, cara, porque tu não presta direito atenção no que tá comendo e tu consegue comer a mais do que tu comeria normal se tivesse prestando atenção. E ainda assim tu sente menos prazer pelo que tu tá comendo, tá, entende? Então por mais que eu sei que tu tá fazendo isso agora, cara, é um ponto que tem que dar atenção, cara. É prestar, pegar o que tu vai comer e agora comer, mano, mastigar, saborear, cheirar. Tá ali presente no momento da refeição, cara. Isso faz muita diferença quando tu vai comer de uma forma que tu tem uma quantidade quase que limitada de comida, né? Mas tem um ponto chave que influenciou muito em eu não acumular gordura, mesmo comendo toda essa quantidade de coisas que são relacionadas ao ganho de peso, certo?
é que eu fiquei muito ativo, cara, eu gastei muita energia. Eu olhava no meu relógio, nos relatórios, tinha dias que eu dava 22, 23 mil passos, que eu caminhava 18, 19 quilômetros. Porque eu tava toda hora fazendo trilha, cara, eu tava caminhando pra cá, pra lá, subindo pedra, pulando, eu explorava certos locais correndo, eu fazia trilhas correndo. Eu ia pegar um nascer de sol, eu tinha que caminhar, eu ia pegar um pôr do sol, eu tinha que caminhar. Eu me deslocava muito a pé, cara, ou seja, eu gastava muita energia. E eu acho que a melhor forma de tu ter uma noção o quanto eu gastava, cara, é eu fazendo um cálculo para estimar um pouco pra gente ter uma noção, né? Eu vou fazer uma equação de taxa metabólica basal e de gasto energético total usando como base a equação de Cunningham. Ela tem um diferencial que ela traz alguns dados um pouco mais corretos para pessoas que têm uma quantidade de massa muscular um pouco acima da média. Por quê? Porque a massa muscular é um tecido ativo que consome muita energia, principalmente quando a gente utiliza ele. E se eu usar uma equação para uma pessoa normal, mais eutrófica ou talvez sedentária, vai acabar dando um valor muito baixo, que não é o que acontece com a nossa realidade. Mas enfim, ela é baseada em... Essa equação ela é basicamente assim: esses 500 representam o gasto metabólico dos órgãos, que não está diretamente ligado à parte do tecido muscular, como o cérebro, fígado, rins e coisas do tipo, né? Já o 22 calorias por quilo de massa magra vem de estudos que mostram que, em média, cada quilo de massa magra consome cerca de 22 calorias por dia em repouso, certo? Ou seja, quanto mais massa muscular a pessoa tem, maior o gasto energético, mesmo sem treinar. No meu caso ali, com meus 86 quilos, deve ter um percentual de gordura de uns 7, 8%, não faço ideia. Vamos supor que eu tenha seus 80 quilos de massa muscular. Com base nisso, cara, só para me manter vivo em completo repouso, eu preciso de umas 2.260 calorias para me manter vivo. Tendo a taxa metabólica basal, a gente consegue calcular em média mais ou menos o gasto energético total. Lembrando, são estimativas. Pegando a média ali que eu estava dando, teve dias que eu dava 10 mil passos, teve dias que eu dava 20. Então 15 mil passos ao dia. Eu devia estar num fator de atividade física mais ou menos em 2 para mais. Pegando os 2.250 vezes 2, dá umas 4.500 calorias no mínimo, a umas 5.500 para os dias mais ativos. Ou seja, meu amigo, é caloria pra caramba gasta, tá ligado? Isso chutando pra baixo. Provavelmente esse número era bem maior. E pelo que a gente sabe através de estudos, que pra gente ganhar 1 kg de gordura, eu tenho que gerar um superávit energético acima do meu gasto energético total de 7.700 calorias. Ou seja, eu teria que pegar aquelas 5.500 que eu gastei e botar mais 7.000 calorias extras para conseguir ganhar 1 quilinho de gordura, cara. Então tu imagina eu comer mais ou menos 13.000 a 14.000 calorias num dia, cara. Se tu não forçar, se tu não tá no desafio, tu é uma pessoa que tem uns comportamentos e hábitos muito ruins, cara, tu não consegue comer nem perto disso, cara. Tu tem que se esforçar para comer tanta porcaria num dia só, cara. Tu tem que passar o dia inteiro à base de fritura, de refrigerante, de sorvete, de coisa do tipo para conseguir comer tanto. Então, não é bem assim para ganhar 1 kg de gordura, tá ligado? E também tem como explicar isso utilizando as leis da física. Não sei se tu lembra da lei da conservação de energia. Ela diz que nenhuma sinergia se cria ou se destrói, tudo se transforma, certo? E isso também explica o corpo humano. Por quê? Porque toda energia que entra através da comida viram calorias que no final lá de toda a rota metabólica vira ATP para o nosso corpo utilizar, ou ela pode ser utilizada para fazer as funções fisiológicas, para gerar movimento, para gerar força, enfim. Se tu não utiliza, ela é armazenada em forma de gordura. Então, por mais que eu tenha comido muita caloria, eu acabava gastando mais do que eu comia. Então não tinha como eu estocar minha energia que estava sendo gasta, cara. É basicamente como tu tentar encher um balde que tá com o fundo furado. Tem um furo saindo ali, então tu nunca chega no topo ao ponto de conseguir estocar um pouco. Ou também com uma pessoa que ganha o dinheiro, gasta tudo e não consegue guardar. Só que no caso é meu corpo gastando toda a energia e não conseguindo armazenar. É simples assim. E isso, principalmente no curto e médio prazo, cara, é uma coisa que influencia muito na tua composição corporal. Só que quando a gente fala de já médio, mais para longo prazo, cara, a qualidade dos teus alimentos, elas influenciam ainda mais, porque a qualidade influencia na quantidade. Provavelmente ia chegar no momento que eu ia começar a sentir fome e eu ia acabar comendo mais. Esse a mais ia provavelmente suprir esse gasto energético e eu ia começar a ganhar gordura em algum momento. E também comendo tanta porcaria assim, tanta gordura saturada, açúcar e tudo mais, eu ia acabar prejudicando a minha saúde, tá ligado? Mas tenha noção que
aquele princípio da dieta flexível, de encaixar nos macros, nas calorias ali que tu consegue mudar a tua composição corporal, de fato funciona e existe, e eu acabo fazendo ela desde 2016, já fazem 9 anos na real, né? E eu sempre soube disso, cara. Então por isso que eu viajo sem me estressar, porque eu sei que se eu gastar bastante energia e eu não comer muita energia, eu consigo me manter do jeito que eu tô, principalmente para essas viagens de 10 dias, 15 dias, tá ligado? Mas tem mais um fator importante que eu tenho que falar, que eu sei que faz muita diferença, que é o tal do álcool, o trago. Nessas férias eu e a Laís a gente não bebeu nenhum dia, cara. E de fato o álcool é uma coisa que a gente não gosta muito, não faz tanta falta, mas a gente também não é chato neurótico a ponto de não beber nada, cara. Tinha um motivo maior, cara. E o motivo maior é que tanto eu quanto a Laís a gente tá fazendo os tratamentos com medicamentos faixa preta, que não é nem um pouco interessante ingerir bebida alcoólica junto. No caso da Laís, ela tá tomando o Rakutan, um tratamento de pele, que é um medicamento extremamente hepatotóxico, já sobrecarrega o fígado. Então é bem problemático combinar o Rakutan com álcool, certo? E eu, Cauã, tô tratando o TDAH com Venvance. E lá diz que é bem inadequado eu fazer o uso de um medicamento que tem tanto potencial em influenciar na minha parte do funcionamento do meu córtex pré-frontal e tudo mais, e utilizar o álcool junto. Provavelmente eu ia ter alguma reação um tanto quanto esquisita e eu não quis experimentar isso. E também tem um fator, mano, é que eu sempre tava dirigindo, cara. E não dá certo dirigir alcoolizado, dá merda, tá ligado? Eu sei muito bem disso. Então, e tu que não tem noção o quanto o álcool pode te prejudicar, falando em questão de fisicamente, tá ligado? É que ele tem uma quantidade calórica muito grande, velho. 1 grama de álcool tem 7 calorias, enquanto 1 grama de gordura tem 9, que é muita coisa, enquanto a proteína e o carboidrato tem apenas 4. E também tem o ponto que o álcool te desinibe. Tu simplesmente perde um pouco da tua racionalidade e tu meio que faz as coisas assim, azar, mano, amanhã eu resolvo, corajoso. Normalmente quem bebe também consegue comer mais porque perde meio o filtro do quantidade que precisa. E ele também acaba estimulando algumas vias metabólicas que elas estimulam o acúmulo de gordura e também bloqueia temporariamente o anabolismo. Ou seja, é uma receitinha muito boa para te ganhar gordura e perder massa muscular. Então quem se importa, álcool tem que ter cuidado, tá ligado? E eu não sou chato de não querer beber, cara. Eu bebo em casa ali uma vez por semana, uma dosezinha, tipo uma latinha de cerveja, um pouquinho de vinho, cara. Só que nessa viagem não brilhou, cara, por questões de saúde e cuidado, tá ligado? A gente tem que ter noção que combinar medicamentos assim, junto de álcool, não é uma coisa nem um pouco inteligente, né? E pra fechar esse raciocínio, mano, tem que entender assim, ó. O nosso corpo é basicamente o reflexo dos nossos hábitos. Tu é aquela pessoa que vai viajar e passa o dia inteiro parado, sem fazer nada, porque tu não gosta de atividade física, tu não gosta de esforço, e também começa a comer fritura logo no café da manhã, no almoço só come coisa frita, se enche de trago o dia todo, cara. Infelizmente, o teu corpo vai refletir isso e tu vai acabar colhendo e pagando o preço. Não tem o que fazer. Mas também tu não tem que ser aquela pessoa chata, neurótica, que vai lá e fica incomodada por estar comendo uma coisa diferente da dieta, que tá sem treinar e que não sei o que. E aí fica estressada e incomodada por causa disso, tu entende? Porque, cara, esses momentos fazem parte da nossa vida e são muito bons, cara. Eu não me arrependo de nada que eu comi, nem se eu tivesse ganhado gordura ou alguma coisa do tipo. Mas eles fazem muito bem para a nossa socialização, para a nossa parte emocional, para a nossa parte psicológica. E dificilmente em 1, 2 semanas comendo coisas diferentes, comendo fora ali, de uma forma equilibrada e sem exagero, tu vai desenvolver algum problema de saúde ou tu vai prejudicar tanto assim a tua composição corporal, tá ligado? Se tu conseguir se alimentar mais ou menos como se alimenta em casa, ter um pouco de proteína, buscar ali ter alimentos que tem uma baixa quantidade de caloria, bastante volume, bastante fibra e vão te nutrir, que é o que eu basicamente faço no meu dia a dia há anos. Também comer devagar, sem exagerar, cara, até porque tu vai comer depois de novo, tá ligado? E tentar se manter ativo, cara, caminhar, subir escada, ir pra lá e pra cá a pé, fazer trilha, dar um rolê na praia, dar uma corridinha se é possível, se tem condições físicas de fazer isso. Mano, isso aí já ajuda muito. Também, mano, evitar o excesso de álcool, cara. Não precisa beber o tempo todo pra estar sempre alcoolizado, tá ligado? Isso daí vai dar merda no longo prazo de qualquer jeito, mano. Tem que lembrar que álcool é uma droga lista que também é a segunda droga que mais mata no mundo, né, cara? Não dá pra romantizar tanto assim o trago, por mais que muita gente goste e defenda ele, né? E caso tu foi viajar, tu teve um evento, uma festa, um final de semana, mano, e o troço meio que deu uma desandada ali, tu perdeu o controle e acabou exagerando, cara.
Quando voltar pro dia a dia, pra rotina, mano, não faça uma besteira que muita gente faz, inclusive eu já fiz, que é tentar fazer alguma coisa para compensar isso, para acelerar a recuperação do teu resultado, da tua composição corporal que estava antes. Porque isso daí, mano, tem uma grande chance de desenvolver algumas dismorfias corporais, problemas de autoimagem e tudo mais, eu tenho alguns comportamentos que vão te fazer ainda mais mal. Então é só fazer o básico, é voltar para a rotina sem inventar moda, sem inventar besteira, tá ligado? Digo isso porque eu já fiz besteira e eu tô aqui apenas tentando passar conhecimento para as outras pessoas não errarem, certo? Mas enfim, velho, eu sei que eu tinha para passar de ideia, de conhecimento, espero que tenha agregado, ajudado na vida de alguém. Sempre se lembre que tem equilíbrio, cara, não precisa exagerar, a comida não vai fugir de ti, tu vai ter outras oportunidades de comer, mas também não precisa ser extremamente sedentário e parado, porque tu vai acabar pagando o preço por isso, né? Então, valeu, se inscreva no canal aí, deixa um hype, dá um like, faça um comentário, ativa o sininho, faça todo aquele monte de besteira, e é os guri, e até mais.